mais alegria nos corações aqui presentes. Deus abençoe a cada um de vocês. Dê muita saúde, muita paz, muito equilíbrio e amor para a vida inteira. Tá bom? E as suas famílias também. Nós estamos aqui para a continuação do nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, que já estou há alguns meses aqui fazendo com vocês, né? Espero que vocês estejam gostando. Que vocês deixem o seu like, que vocês deixem os comentários para que eu possa entender se vocês têm alguma dúvida ou não, se estão gostando ou não, se prefere que eu faça uma outra obra espírita ou que eu intercale com o Livro dos Espíritos, que é esclarecedor também, tá? Que vem nos trazer muita compreensão e entendimento do Espiritismo, porque são perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos, de preferência os superiores, não que os inferiores não deixem suas mensagens, também deixam. E essa conexão, como é que se diz? Essa forma de falar, espíritos superiores e inferiores, a gente não está inferiorizando ninguém. Inferior na forma do entendimento, entende menos que o superior, que já tem um cabedal, que já tem um conhecimento, que já aprendeu muito, estudou muito, praticou muito tudo que aprendeu, tudo que estudou, né? E o inferior é aquele que ainda não tem o entendimento, que ainda não tem o conhecimento, mas que também pode responder às nossas perguntas, porque eles estão do outro lado, então tem uma visão maior que a nossa, né? Estamos aqui encarnados ainda. No nosso corpo de carne a gente tem limitações e eles não, né? Bom, vamos seguir em frente, aí vocês deixam aí, tá? A posição de vocês, que vocês preferem que eu faça intercalado o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou então o Livro dos Espíritos uma vez por mês. Não é legal? No primeiro dia do mês, fazer, né, o Livro dos Espíritos. Eu não sei como é que eu posso fazer, que vai agradar vocês. Vocês deem sua opinião aí, tá bom? Me ajuda aí nessa dúvida. Bom, vamos à abertura do nosso trabalho. O nosso livro de páginas é o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a lição 87. Pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, ele pede que a gente leve o conhecimento do Livro dos Espíritos, do Evangelho, daquilo que a gente entende no Espiritismo, que leve àqueles irmãos que desejam aprender, que desejam ter um conhecimento maior, que todos nós somos espíritos encarnados. Os desencarnados estão do outro lado da vida, né? Estão no plano espiritual. E o encarnado está na Terra, ele está num corpo de carne, por isso que é encarnado. Entendeu? Mas todos nós somos espíritos. Todos nós vamos passar pelo mesmo processo da desencarnação, da reencarnação, porque não, né? E costuma-se dizer, algumas pessoas perguntam e acham que a gente fala isso querendo ser melhor que o outro. Não. Quando a gente ouve essa frase, o Espiritismo é a religião, não,
O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Vocês entenderam a conotação? O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. É só você procurar entender essas frases. Então ele diz que o Espiritismo não é soberano na religião, né? Não é só ele que vai ficar no final da vida. Mas ele diz que o Espiritismo é o nosso final de vida. Todos nós vamos para o plano espiritual, entendeu? Por isso é bom a gente conhecer o plano espiritual através do estudo. Tem explicação para tudo, entendeu? Vamos lá. Os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. Então a gente tem necessidade de espalhar, como eu aqui, aquilo que a gente já conheceu do Espiritismo, que a gente acha tão maravilhoso, é tão reconfortante a gente estudar o Espiritismo. A gente percebe que a vida não acaba, que a gente continua, que a gente vai voltar, que a gente vai consertar os nossos erros. Mas nem por isso a gente deve errar, eu vou errar porque eu vou voltar para consertar, não. De preferência que nós erremos menos e tenhamos esse conhecimento que quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ter que dar conta daquilo que deixou de fazer ou daquilo que fez de errado, né? E é pior, melhor você chegar lá com a bagagem bem mais leve, né? O ombro bem mais leve de problemas de responsabilidade, de sensação de culpa, sentimento de culpa, né? É melhor a gente deixar tudo aqui, não é isso? Vamos lá. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá agir
Não. Deixa eu ler de novo. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, todos nós vamos chegar lá, cada um no seu limite, né? Uns mais depressa, outros mais devagar, e assim por diante. Cada um caminha de acordo com a sua evolução. Bom, agora vamos ao Evangelho, que a gente está fazendo aqui um capítulo que a gente está lendo, é o capítulo 4, que fala da ressurreição e reencarnação. E nós paramos no parágrafo 5. No parágrafo 5, e eu vou retroceder um pouquinho para que a gente possa entender o que a gente estava estudando, né, para relembrar e continuar, e dar continuidade. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem? Não é aqui não. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi isso? Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Quando Jesus diz que todos nós temos que nascer de novo, falando da reencarnação, naquela época ninguém entendia e não aceitava muito essa explicação. E ele pergunta, né, como é que pode um homem velho, já grandão, nascer de novo? Para ele nascer, ele tem que entrar no ventre da mãe, é isso? Então ele vai de novo entrar na barriga da mãe para que ele possa nascer de novo daquele tamanho. Como é que faz esse processo dele diminuir e entrar lá? Ficou com aquela coisa na cabeça e pergunta para Jesus. E Jesus responde: Nicodemos, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-vos em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, Jesus já fala para ele: como é que você está duvida das coisas que eu falo aqui na terra? Você vai acreditar nas coisas do céu que eu disser para você? Né? Porque as pessoas naquela época eram bem mais ignorantes que nós, porque nós ainda não conhecemos tudo, né? A gente tem uma evoluçãozinha de conhecimento, mas não, nem tudo, porque há coisas que o Evangelho diz e a gente às vezes duvida do que está aqui no Evangelho, de que nós temos que nascer de novo, de que nós precisamos reencarnar, porque a vida é uma escola, é onde a gente aprende a viver e conviver com o outro da melhor forma possível, passando a entender os limites de cada um. Por isso a gente precisa reencarnar, porque lá no céu é fácil, você sabe o que se passa na cabeça do outro,
Aqui é bem mais difícil, né? Vamos lá. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Números 1, 2 e 3, se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Por isso que as pessoas hoje entendem que tem que ser batizado, que tem que entrar na água, que tem que se batizar, porque não entende ainda o Evangelho, o que ele quer dizer. Entendeu? O batismo não é proibido, lógico, mas também não é obrigatório. Se batiza aquele que acha, né? A cabeça dele diz que ele tem que se batizar, se batiza. Também não é feio, não é proibido, não é contra a lei. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, na Gênese, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja leito no meio das águas. Que as águas que não estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, né? Árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras:
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou de alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde vem, nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será no Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que um corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o perispírito da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências, quer dizer, várias existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e não se o reino dos céus é tomado pela violência e não e são os violentos que o arrebatam. Isso aí. Pois que assim o profetizamos todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvido de ouvir. Então ele fala que João é o Elias. Por que ele diz isso? João já desencarnou, ele renasce, só que ele recebe o nome de Elias. É aquele mesmo espírito que reencarnou e recebe outro nome. É o que acontece com a gente. Nós já vivemos muitas vidas anteriores. Muitos de nós estamos nesse mesmo grau de evolução, mas muitos de nós têm um pouco mais de evolução que outros aqui na Terra. A gente entende quando a gente tem contato com a outra pessoa e coloca a nossa posição com os acontecimentos da vida, e outras pessoas pensam completamente diferente de nós. Tem gente que acha tudo normal. É normal você chegar ali na rua e ser assaltado no portão da sua casa, na cabeça de uns. É normal. E eu não acho que isso é normal. São pessoas que não têm conhecimento. O mundo precisa mudar, as pessoas precisam mudar, por isso está havendo essa transição, essas mudanças, essa faxina na Terra que está acontecendo aí. Muitos de nós vamos embora, vamos ser arrebatados daqui. Porque é preciso colocar aqui espíritos que querem se regenerar, ou que já estão se regenerando, já têm um conhecimento, já têm um pensamento mais positivo, já sabe o que ele quer para o futuro. Entendeu? O espírito que já tem um pouco de conhecimento, já é um pouco mais evoluído que nós, né? Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser
interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João Batista o próprio Elias, Jesus alude à época em que João Batista vivia com o nome de Elias. Entendeu? É o contrário do que eu falei, tá? João Batista já estava reencarnado, mas era o mesmo espírito de Elias, que viveu uma outra vida. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos homens. Vou parar por aqui, tá? Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Estas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo. Deixa eu segurar meu óculos que está caindo. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orgulho que cai sobre vós é o quê? Orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Deixa eu ver se falta muito, que é para a gente terminar, né? Esse pedaço de reencarnação é grande. Eu acho que eu vou ler esse todo para terminar, tá bom? Eu não sei mais nem onde eu estava. É aqui. Eu vou ler aqui agora. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar de vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. Porque a pessoa diz: ele quer dizer que ele ainda vive. Mas ele não está falando disso.
Está falando da reencarnação. Viverão de novo. Você morre, deixa o seu corpo lá na terra enterrado, vai ao plano espiritual e aguarda o momento da nova reencarnação, de acordo com o seu merecimento. Vão ser escolhidas as famílias, o local, a raça que você for. A raça que eu digo assim, a nacionalidade da pessoa, né? Que ela pode nascer tanto onde ela estava, por exemplo, no Brasil, ou na América, ou na Europa, ou na Ásia. Isso aí vai depender da necessidade, né? E da disposição espiritual, de acordo com a evolução, ele vai para outro lugar. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Palavra de Job, capítulo 14, versículos de 10 a 14, tradução da revista Le Mestre de Saussure. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Palavras de Jó. Quando o homem está morto, vive sempre, não é? Vive sempre, acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Mas palavras que estão na Bíblia, que indicam que nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias à nossa evolução. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Eu voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendia referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se perfeitamente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto
de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, essas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata do remontar dos efeitos das causas, a reencarnação sempre surge como necessidade absoluta, como condição interessante à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento, só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em uma maioria as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhe restituirá o verdadeiro o sentido verdadeiro. Então, Jesus já falava em reencarnação. Ele é reencarnacionista. Ele sabia que tinha a reencarnação, que as pessoas falam em ressurreição. Ressurreição não existe. Não existe ressurreição. Existe a reencarnação. Ressurreição não. Porque ninguém, depois de morto, que virou já um esqueleto, saiu a carne, saiu tudo, vai voltar como? Que aquela carne vai se regenerar e voltar ao normal? Não existe isso. Não existe. A reencarnação é você desencarnar, vai para o plano espiritual, aguarda o momento da próxima encarnação, e a próxima encarnação que chegar para você vai lhe dar mais oportunidades de evolução. Você vem a cada passo galgando os degraus da evolução. A cada reencarnação você galga alguns degraus. E é assim que funciona. A gente ainda vai reencarnar muito. E aqui a gente encerra esse item do capítulo 4, falando sobre a reencarnação e a ressurreição. A reencarnação é você voltar num outro corpo de carne, uma outra família, que haja conexão com você através de encarnações passadas, ou que não, ou que você vai precisar estudar com elas para aprender outras coisas. Pode ser uma família bem evoluída que vai te ensinar alguns processos, ou vice-versa, né? É assim que funciona. A gente aprende até com o erro dos outros, com os nossos próprios ainda mais. A gente aprende. Porque erramos e temos que resgatar. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus, nosso Pai Celestial, abençoe a cada um de vocês. Abençoe suas famílias. Dê muita saúde, muita paz, equilíbrio, resignação, compreensão. E que vocês possam deixar o seu like, deixando seu comentário, deixando também
compartilhar, né? Aproveitando para compartilhar com as outras pessoas, mostrar alguém que quer conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa entrar no canal que está lá no YouTube, né? Em busca da felicidade ou em busca da luz, porque o meu neto colocou os dois nomes, eu não sei qual é o que abre o canal, qual é o que já traz o título lá depois, quando vai começar o estudo. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam retornar no próximo estudo, tá bom? No próximo vídeo. Aproveita o momento aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Se você que não é inscrito, aproveita aí, aperta o sininho, que você vai receber as notificações que eu estou chegando no pedaço com o Evangelho para vocês. A gente vai passar agora para outro. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Então, vamos entender isso aí, né? Depois a gente se explica, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por vocês estarem, tá? Tchau.